Alô, no vídeo de hoje eu vou falar o significado dos prefixos dos verbos separáveis no alemão. Conceito: o que são? São verbos formados por prefixo mais verbo base que se separam em algumas frases. Exemplo: verbo aufstehen, levantar-se. Entre parênteses sempre vai ser a tradução, tá? Frase: Ich stehe um 7 Uhr auf. A primeira parte, a parte principal do verbo, vai na segunda posição da frase e o prefixo vai para a última posição da oração. Eu me levanto às 7 horas. Esses verbos têm um prefixo que adiciona um novo significado ao verbo base. Eles se separam em frases simples, mas ficam juntos em frases subordinadas. Regras: as frases declarativas, o prefixo vai para o final da frase. Exemplo: Ich mache das Licht an. Eu acendo a luz. Nas perguntas diretas, o verbo continua separável. Exemplo: Machst du das Licht an? Você acende a luz. Nas orações subordinadas, o verbo permanece unido. Ich weiß, dass du das Licht anmachst. Eu sei que você acende a luz. Porém, atenção, a posição do prefixo muda dependendo do tipo de frase. Quais são os principais prefixos conhecidos? Primeiro, ab, que indica afastamento. Exemplo: abfahren, partir. An, refere-se à aproximação ou início. Exemplo: anfangen, começar. Auf, refere-se a movimento para cima ou abertura. Exemplo: aufstehen, levantar-se. Aus, indica movimento para fora ou término. Ausgehen, sair. Bei, indica acompanhamento. Exemplo: beibringen, ensinar. Prefixo ein, refere-se a movimento para dentro. Exemplo: eintreten, entrar. Einladen, convidar. Einschlafen, adormecer. Prefixo her, indica movimento em direção ao falante. Exemplo: herkommen, vir para cá. Herunterladen, baixar. Hereinlassen, deixar entrar. Prefixo hin, refere-se a movimento para longe do falante. Hingehen, como exemplo, ir para lá. Hinlegen, colocar lá. Prefixo mit, denota acompanhamento, participação. Exemplo: mitkommen, vir junto. Mitmachen, participar. Mitbringen, trazer junto. Prefixo nach, refere-se a movimento para trás, repetição, acompanhamento. Exemplo: nachfragen, perguntar novamente. Nachdenken, refletir. Nachgehen, seguir. Prefixo vor, indica movimento para frente, ou antecipação, ou demonstração. Exemplo: vorstellen, apresentar. Vorgehen, seguir à frente. Vorbereiten, preparar. Prefixo zu, indica aproximação, fechamento, direção. Exemplo: zuhören, escutar. Ou zumachen, fechar. Zunehmen, aumentar.
Prefixo zurück denota movimento de volta, retorno. Exemplo, zurückkommen, voltar, zurückgeben, devolver, zurückrufen, ligar de volta. Prefixo zusammen refere-se à união ou combinação. Exemplo, zusammenarbeiten, trabalhar junto. Zusammenkommen, reunir-se. Zusammensetzen, montar. Prefixo herum indica movimento ao redor ou sem rumo definido. Exemplo, herumlaufen, andar por aí. Herumstehen, ficar parado por aí. Prefixo entlang indica ao longo de algo. Entlanggehen, andar ao longo de. Fort, continuação, afastamento. Fortfahren, prosseguir. Fortgehen, ir embora. Prefixo los indica início, separação. Losfahren, partir. Losgehen, começar. Prefixo raus refere-se à abreviação de heraus ou hinaus, movimento para fora. Exemplo, rausgehen, sair. Rausbringen, levar para fora. Prefixo rein, abreviação de herein ou hinein, indica movimento para dentro. Exemplo, reinkommen, entrar. Reinbringen, trazer para dentro. Prefixo weiter refere-se à continuação. Weitermachen, como exemplo, continuar. Weitergehen, seguir em frente. Prefixo weg indica afastamento. Exemplo, weggehen, ir embora. Weglaufen, fugir. Prefixo hoch refere-se a movimento para cima. Exemplo, hochgehen, subir. Hochladen, fazer upload. Prefixo runter, abreviação de herunter ou de hinunter, indica movimento para baixo. Exemplo, runterkommen, descer. Runterladen, baixar. Exemplos, aufstehen, levantar-se. Ich stehe 6 Uhr auf. Eu me levanto às 6 horas. Anfangen. Wir fangen die Besprechung 9 Uhr an. Nós começamos a reunião às 9 horas. Anrufen. Kannst du mich später anrufen? Você pode me ligar mais tarde. Ausgehen. Sair, divertir-se. Heute Abend gehe ich mit Freunden aus. Hoje à noite eu saio com amigos. Zumachen. Mach bitte die Tür zu. Feche a porta, por favor. Aufmachen. Macht das Fenster auf, weil es warm ist. Ele abre a janela porque está quente. Mitkommen. Willst du ins Kino mitkommen? Você quer vir junto para o cinema? Abholen. Ich hole dich 8 Uhr ab. Eu te busco às 8 horas. Zurückkommen. Wann kommst du nach Hause zurück? Quando você volta para casa? Nachdenken. Refletir, pensar sobre algo. Ich muss über die Entscheidung nachdenken. Eu preciso refletir sobre a decisão. Vorbereiten. Wir bereiten das Essen vor.
Nós estamos preparando a comida. Losfahren. Wir fahren 7 Uhr los. Nós partimos às 7 horas. Weggehen. Wann gehst du weg? Quando você vai embora? Zusammenarbeiten. Wir arbeiten an diesem Projekt zusammen. Nós estamos trabalhando junto neste projeto. Hochladen. Kannst du das Dokument hochladen? Você pode fazer o upload do documento. Runterladen. Ich lade die Datei gerade runter. Eu estou baixando o arquivo agora. Herkommen. Komm bitte her. Ich muss dir etwas zeigen. Vem aqui, por favor, eu preciso te mostrar algo. Wegwerfen. Wirf den Müll nicht auf die Straße weg. Não jogue o lixo na rua. Entlang gehen. Wir gehen den Fluss entlang. Nós estamos andando ao longo do rio. Algumas curiosidades. Diferenças regionais, bastante típico na Alemanha. Alguns prefixos podem ter variações regionais ou usos especiais. Por exemplo, na Alemanha, ausmachen pode significar desligar, enquanto que em outros contextos pode significar combinar algo. Exemplo, no norte da Alemanha, kannst du das Licht ausmachen? Você pode desligar a luz. No sul da Alemanha e na Áustria, lass uns einen Termin ausmachen. Vamos combinar horário. Abfahren, forma padrão, norte e sul. Der Zug fährt 10 Uhr ab. O trem parte às 10 horas. Forma coloquial no sul da Baviera, no sul, especificamente Baviera e Áustria. Wann haust du ab? Quando você vai embora? Hauen ab é uma forma mais informal e regional para partir. Vorstellen, no norte da Alemanha, ich stelle mich vor. Eu me apresento. Usado com sentido literal de apresentar-se. No sul da Alemanha, Baviera e Áustria especificamente, ich kann mich das nicht vorstellen. Eu não consigo imaginar isso. Usado com mais frequência no sentido de imaginação. E um bônus, como diferenciar, como saber se o verbo é separável ou não, se tem o prefixo na frente e o prefixo for a sílaba tônica do verbo, geralmente, em regra, ele é separável. Se a sílaba tônica for no meio do verbo, aí ele é inseparável. Certo? Obrigado por assistir meu vídeo. Tchau!